Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos pela vida, pela salvação, pela Tua bondade, pelo Teu profundo amor. Obrigado, meu Senhor, pela revelação de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela iluminação do Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, pela redenção, meu Senhor, nos livrando, ó Deus, de todo mal, do pecado e da condenação. Pai bendito, guarda a tua igreja na cidade, no interior, guarda os meus irmãos, guarda, meu Senhor, a geração da igreja, a nova geração da igreja, guarda, meu Senhor, os idosos, toma em tuas santas mãos, manifesta o teu poder e guarda, Senhor, cada ministro teu. Deus bendito, Senhor do céu e da terra, ajuda-nos, guarda-nos, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus, meus queridos irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos de volta com a palavra do Senhor neste programa Toca o Clarim. O nosso desejo, na verdade, é tocar o clarim, fazer alguém despertar. O nosso texto hoje, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 10. O aprendizado para nós é que o tempo passa, as coisas mudam, e algumas são muito importantes que sejam mantidas. Então vamos à leitura. 1 Samuel 8, de 1 a 10. Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo era Abia, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então, todos os cidadãos, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti. Antes, a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim como também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz,
porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. Querido Senhor, lemos a Tua palavra e pedimos a Tua graça. Fala conosco, fala com os nossos irmãos, fala com os nossos amigos, fala com os que terão contatos com as nossas publicações. Fala, Senhor, com a Tua igreja. Opera no nosso coração, opera no meu coração, meu Senhor. Opera no coração dos meus filhos na graça. Abençoa os meus alunos, dá graça aos meus alunos, ex-alunos. Toma, Senhor, em nossas vidas o primeiro lugar. Nos dá graça, Senhor, e resignação na Tua obra. Também nos dá o vigor necessário para irmos até o fim. Pai bendito, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus é uma fonte gloriosa de informações, de orientações, e nos mostra, nos põe a par de preocupações e até decepções. Uma coisa maravilhosa que a gente aprende neste texto e no contexto é a brilhante história do profeta Samuel. Samuel era um menino, era o homem que não era para ter existido. A mãe de Samuel passou vários anos casada, bem casada, e o marido tinha muito amor por ela, mas ela não concebia. Isto era uma amargura para qualquer mulher de Israel. As mulheres de Israel, todas elas têm um grande zelo pela maternidade. O dom maternal é muito bem-vindo, muito cultivado na cultura israelita do passado e do presente. As mães israelitas hoje, elas têm uma qualificação extraordinária. Bom, nós aprendemos de tudo um pouco na palavra de Deus. Então, a mãe do Samuel, impedida de ter filhos, clamava ao Senhor que tirasse o seu opróbrio, a sua infelicidade. Ela queria ser mãe. O Senhor é o nosso Deus na sua soberania. Muitas vezes ele deixa a gente clamar por um período e ele não responde. Ele quer provar a nossa perseverança, nossa confiança, nossa humildade. E Deus deixa a gente passar um tempo sem receber aquilo que seria tão agradável, tão importante para nós. Um dia, depois de um jantar, um almoço sacrificial, eles subiam para fazer aquele sacrifício, a família oferecia um sacrifício pacífico, oferecia um holocausto pelo pecado de cada um membro da família, e um sacrifício pacífico, que era uma refeição comunitária daquela família e, às vezes, envolvendo alguém, algum amigo, algum conhecido, ou só mesmo os oficiantes, sacerdotes, levitas e tal.
E eles estavam num ambiente deste. Ela se levanta da mesa, vai num lugar de oração e ficou orando e sendo observada pelo velho sacerdote Eli. E o velho já com a vista ruim, não sei se o discernimento era tão bom, ainda estava tão bem. O velho precipitou-se e perguntou até quando ela ia carregar a mão no cálice, ou seja, se ela ia continuar bebendo mais do que devia. Todo israelita, no passado e no presente, consome muito vinho. E o cidadão idoso, que era o sacerdote, confundiu a sua angústia e o movimentar dos lábios com embriaguez. Ela, se fosse carnal, tinha mandado ele se enxergar, tinha mandado ele se tocar, vai te catar, mas ela disse, não, meu senhor, eu estou só triste. Eu estou só triste, eu não sou filha de Belial. Eu sou filha de Deus, mas estou triste. Aí ele disse, pois o Senhor lhe conceda a alegria. O Senhor te conceda a alegria. E aquela mulher foi curada da sua esterilidade. Teve o menino Samuel. Ela tinha feito um voto e cumpriu o voto. O menino foi criado no templo e não era o melhor lugar de Siló. Os filhos do Eli não eram pessoas boas. Seguiam, digamos, o ofício do pai, porque era passado de pai para filho, mas não seguia o exemplo. Seguia o ofício, mas não seguia o exemplo. Samuel foi criado naquele ambiente. Samuel, ainda pequeno, começou a servir a Deus, ainda pequeno foi escolhido por Deus, e Samuel foi um exemplo de consagração. Mas a exemplo dos filhos de Eli, os filhos de Samuel também seguiam o ofício do pai, ofício de juízes, mas não seguia o exemplo. O povo, quando cansa, nosso Brasil, é porque o Brasil não cansa, o Brasil não cansa, o brasileiro não cansa, o brasileiro aguenta. Mas, em algumas culturas e algumas nações, quando o povo cansa, reage. E o povo cansou. O povo estava cansado. E Samuel também. O tempo passou, Samuel tinha filhos adultos, já no ofício de juízes, e o povo, cansado daquelas situações, foram falar com Samuel, conforme essa leitura que fizemos, e pediram um rei. Samuel era juiz. Moisés foi juiz, Josué foi juiz, e desde Moisés, muito embora tivesse previsto na lei o rei, o reinado, a monarquia, mas até ali eram juízes. E os filhos de Israel, cansados dos problemas de Siló, agora tinham os problemas de Ramá. Siló era o lugar onde estava o poder, a sede do poder nos dias de Eli. Ramá era a sede do poder nos dias de Samuel. E o versículo primeiro dessa nossa leitura fala de nossa realidade, a minha, por exemplo. Sucedeu que
tendo Samuel envelhecido, ele envelheceu, ele botou os filhos, isso aqui não era jogada, chantagem, molecagem, era direito adquirido. Botou os filhos, ele constituiu os filhos para julgar Israel. O primogênito era o Joel e o segundo filho era o Abia. Eles foram juízes em Beceba. Acontece que esses filhos são denunciados nos versículos 3 e 4. Os filhos não andaram no caminho dele, não tinha temor, não tinha o respeito pelo povo, não eram convertidos. O versículo 3 diz: porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza. A avareza é uma praga em qualquer contexto. Não tem, mas a avareza nesse é bom, toda avareza é diabólica. A avareza, mas não foi só a avareza, além deles gostarem do dinheiro, da avareza, da riqueza, além deles cultivarem esse lado materialista, eles ainda aceitaram suborno. Quem aceita suborno é porque não tem vergonha. Eles provaram que eram ímpios. Aceitaram suborno. Perverter o direito. Então, os anciãos, os cidadãos que observavam, vieram a Samuel. Foram procurar Samuel e disseram: eis que já estás velho, teus filhos não são exemplos, não seguem o teu exemplo, não andam nos teus caminhos, e nós queremos um rei. Constitui-nos um rei sobre nós, para que nos julgue como todas as outras nações têm seu próprio rei. A palavra doeu em Samuel, ele não gostou do que ouviu. E ele não gostou mesmo. Aí ele foi. Todo mundo que tem temor, quando não gosta das coisas, quando está em dificuldade, vai falar com Deus. É prático falar com Deus. Para começar, onde é que está Deus? Deus está no céu, na terra, em toda parte. As pouquíssimas verdades do catolicismo. Deus está no céu, na terra, em toda parte. Onde chamar por ele? Aí Samuel orou ao Senhor. Samuel não foi rezar, reza de defunto, não. Ele falou, orou ao Senhor, falou com Deus. E Samuel não ficou iludido, acende uma vela aqui e vai para a caixa prego, não. Samuel não ficou iludido, Samuel falou com Deus e Deus falou com ele, orientando. E Deus deu a resposta curta, versículo 7. 1 Samuel 8 e 7. O Senhor disse: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti. Antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Deus orienta de uma perfeita ordem, de uma perfeita maneira. Deus orienta de tal forma que não tem como não ouvir, não tem como não aprender. E o Senhor ainda continua no versículo 8, dizendo: conforme todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, eles têm praticado isto regularmente. A mim me têm deixado, a outros deuses têm servido,
E assim também fazem a ti. Te deixaram. Já me deixaram, já deixaram outras lideranças e agora deixaram você. Mas ouve a voz do povo. Agora, explica para eles a situação como vai ser. Declara a eles o costume do rei, o direito do rei. Mostra para eles. Talvez não seja negócio, mas mostra para eles. O versículo 10 diz que falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Meus amados irmãos, é quase uma tentação sobre mim o desejo de comparar. Hoje nós temos, toda a vida houve, é tanto que está aqui registrado em 1 Samuel capítulo 8. Mas hoje nós temos alguns ministros de Deus que são homens extraordinariamente honrados e respeitados. Mas são avarentos, ou se tornam avarentos. Aí estão envelhecendo, afinando o pescoço para cair a cabeça, não pode mais conduzir. Aí bota um filho perverso, arrogante, bota um filho avarento e às vezes ladrão. Quem aceita suborno é uma forma de roubar. Suborno é desonestidade. Quem toma uma decisão por uma importância é desonesto. Hoje está acontecendo isto. Pastores decentes. Vai envelhecendo, aí vai pensando. Digamos que eu fosse esse pastor decente e rico numa igreja grande. Aí eu só aguento mais uns 2, 3 anos. Aí isso aqui, quem é que vai administrar? Não sei nem quem é. Então deixa eu botar aqui o meu Zé. Aí eu boto o meu Zé. O meu Zé pode ser um Zé trapaça, um Zé pelintra, um Zé pilantra, um Zé milindre, um Zé sem futuro. Aí faz o povo engolir. Faz o povo engolir uma administração caótica, longe, fora da orientação divina e leva a igreja para um buraco. Estamos assistindo isto agora. Em vários lugares. Aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em Belém do Pará, aconteceu no interior do Ceará, acontecendo ao redor do nosso barraco, ao redor da nossa tenda, acontecendo. Porque o homem sempre tem a possibilidade de aprender o mal, praticar o mal, e o vil metal é uma grande tentação. Aí se tornam avarentos. Com o poder na mão, toma decisão do jeito que quiser. Aí vai tomar uma decisão mentindo, fraudando, porque tem um suborno à vista. E o direito já foi, a justiça já foi, a dignidade já foi, a honestidade já foi e santidade já era. Se torna uma liderança nociva, um prejuízo espiritual para a igreja e, apesar da misericórdia divina, quem dá escândalo na obra de Deus não tem bênçãos prometidas, só tem repreensão, reprovação. Então, que Deus abençoe nossos irmãos, nossos amigos, nossa liderança, nossos pastores,
para não se tornar nocivos à obra de Deus, até porque é uma obra que custou o sangue de Jesus, as lágrimas de Jesus, a vida de Jesus e todo o amor de Jesus foi empregado para a igreja. Vamos fazer a nossa oração pelo memorial. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade e graça. Obrigado pelo teu profundo amor, obrigado, meu Senhor, pela comunhão. Ó Senhor, obrigado pela tua igreja na cidade, no interior. Obrigado, meu Senhor, pelos teus ministros verdadeiros, consagrados, dignos do teu nome, cheios de amor e graça, cheios de amor e afeto pela tua igreja. Senhor, nos dá graça e nos livra dos corruptos, dos perversos, dos avarentos, dos que se vendem para tomar decisões, dos que aceitam suborno e se torna uma perversidade no seio da igreja. Pai querido, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos, abençoa e guarda cada vida, santifica o nosso ser. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.